passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus no programa Momentos com Jesus. Vamos ler e comentar o texto sagrado contido no livro de 2 Reis, capítulo 6, e os versos do 8 ao 23. Vamos ler todo o texto e depois comentaremos versículo por versículo. Assim nos diz a santa e gloriosa palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6, do 8 ao 23. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, de que o tinha avisado, e assim se salvou não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: ferir-os-ei? Ferir-os-ei, meu pai? Respondeu Eliseu: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de
de Israel. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Queridos, o que nós temos aqui, nós vemos que o rei da Síria, ele fez guerra a Israel. Então ele, na sua câmara de dormir, reunido com os seus principais oficiais, combinou o local onde o exército deveria se acampar para atacar o povo de Israel. Mas ele, em secreto, conversava com os oficiais, mas os planos do inimigo eram totalmente revelados por Deus, mas para quem? Para quem tinha intimidade com ele. Diz o verso 9, mas o homem de Deus, Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel ouviu a palavra de Deus, obedeceu e recebeu livramento. O rei de Israel, então, diz o verso 10, enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado. E assim se salvou não uma e nem duas vezes. Incrível, né, irmãos? Deus revelava o profundo e o escondido. O que acontecia lá na câmara secreta do rei da Síria, Deus revelava o homem de Deus, e o homem de Deus revelava o rei de Israel, proporcionando assim livramento ao povo de Israel. Mas o rei inimigo, ele ficou muito desconfiado de que deveria ter alguém lhe traindo, e chamou o seu pessoal e turbou-se o seu coração com tal acontecimento. E ele chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem é dos nossos que é pelo rei de Israel? Ou seja, quem é que está me traindo? Quem é que está dizendo lá para o rei de Israel onde é que eu vou estar acampado e ele está me evitando e eu não consigo pegá-lo de surpresa? E aí um dos seus servos disse: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. É ele quem faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Aí então, queridos, a solução do inimigo foi mandar prender o profeta. Ele certamente pensou: eu vou ter que mandar pegar este homem. Se eu prendê-lo, ele não vai mais adivinhar os meus planos e não vai poder alertar o rei de Israel. Então o rei da Síria disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Dotã era uma cidade próxima de Samaria. Samaria, como você sabe, era a capital de Israel. O reino já estava dividido em reino do norte e reino do sul, e então o Judá estava com a capital em Jerusalém, mas Israel estava com a capital em Samaria, e o profeta estava na cidadezinha de Dotã, que era próximo de Samaria. Então o rei da Síria enviou para Dotã cavalos, carros e fortes tropas. E eles chegaram de noite, cercaram a cidade. Quando foi pelo amanhecer, o moço de Eliseu levantou-se muito cedo e ele saiu da porta da casa e levou um tremendo de um susto, porque na frente lá, cercando a cidade de Dotã, tropas, cavalos e carros da Síria haviam cercado a cidade. Então o moço correu, foi para Eliseu e disse: ai, meu senhor, o que faremos? E aqui, irmãos, nós temos a visão de quem não tem intimidade com Deus. Era o moço de Eliseu. Não tinha intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus só consegue ver as coisas naturais, não consegue enxergar pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais. E assim, o moço via as tropas ameaçadoras da Síria.
Ai, meu Senhor, o que faremos? E agora, em contrapartida, vamos ver a visão daquele que confia na força do Senhor. Eliseu respondeu ao seu moço: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Tremendo, né, irmão? Que frase maravilhosa para nós que cremos no Senhor Jesus, que temos o nosso Deus, o Deus de Israel. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Oh, meus amados e queridos irmãos, saiba que existe um mundo espiritual invisível, que consiste nas hostes de anjos ministradores que estão ativos na vida do povo de Deus. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, nos confirma isto. Diz em Hebreus 1, verso 14: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aleluia! Deus envia anjos para nos proteger. Eles estão ativos, cuidando de mim, cuidando de você. Então Eliseu orou ao Senhor para que o Senhor abrisse os olhos do seu moço. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aí, com os olhos espirituais abertos, o moço de Eliseu viu não mais somente o exército da Síria. Ele viu, conforme Eliseu havia lhe dito, que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O moço enxergou o exército de Deus, cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que maravilha, irmão, que visão Deus permitiu a esse rapaz. Ele deixou de sentir medo ao ver o poderoso exército celestial. Se a gente pudesse enxergar sempre que estamos diante de uma situação perigosa, diante de algo que nos ameaça, se a gente não visse apenas com os olhos naturais o tamanho do inimigo, mas visse com os olhos da fé a hoste de anjos celestiais que estão ao nosso redor nos protegendo, nós também não sentiríamos medo. Talvez nos falte a fé, talvez nos falte mais intimidade com Deus para que tenhamos os olhos espirituais sempre abertos para percebermos sempre a presença e a proteção do nosso amado Deus. E a fé, ela revela que Deus faz mais para o seu povo do que poderíamos pensar ou avaliar por meio daquilo que vemos. Então Eliseu ora novamente e Deus fere o inimigo de cegueira. Diz o verso 18: e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, o que eu vejo assim tremendo na oração de Eliseu, dos grandes homens de Deus, que eles geralmente oravam e a resposta de Deus era imediata. Elias, por exemplo, quando orou naquela disputa com os profetas de Baal, Elias orou e o fogo imediatamente desceu do céu e queimou o altar e o holocausto. Aqui nós vemos Eliseu orando e Deus abrindo os olhos do moço. Nós vemos que em seguida Eliseu ora novamente, pedindo para que Deus ferisse o inimigo de cegueira, e Deus imediatamente atendeu a oração de Eliseu. Como é importante a gente ter essa intimidade com Deus, irmão. Quer resposta imediata de oração?
é possível sim. Eu creio que Eliseu vivia uma vida inteira somente em espírito. E nós vemos então na sequência que quando nós temos intimidade com Deus, quando oramos ao Senhor com fé, diante das dificuldades, diante do inimigo, o Senhor coloca o inimigo nas nossas mãos. Ouça o que diz o verso 19. Então Eliseu lhes disse para quem? Disse para o inimigo: olha, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. Era ele mesmo que eles estavam buscando, mas eles todos cegos. E aí imagina o desespero que deu naquele exército inteiro, todo mundo cego. Ouve aquela voz: olha, segui-me que eu vou levar vocês até onde este homem que vocês estão buscando está. Eles não tiveram outra alternativa a não ser seguir Eliseu, mesmo sem saber que estavam seguindo o próprio homem a quem buscavam. E a palavra diz que Eliseu os levou, os guiou até a cidade de Samaria. O inimigo é totalmente manobrado e dominado nas mãos do homem de Deus. No verso 20 diz: tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu, novamente Eliseu ora: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Novamente, resposta imediata de oração. O Senhor abriu-lhes os olhos do exército da Síria, e eles viram. Só que a visão que eles tiveram era uma realidade cruel. De repente, irmãos, eles estavam, sem se dar por conta, foram levados exatamente para dentro da capital de Israel, Samaria. E agora? E o rei de Israel, que não tinha feito nada, não é que ele quis se aproveitar da situação? Quando o rei de Israel viu o exército todo ali à disposição dele, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Chamou Eliseu de meu pai e perguntou se ele poderia feri-los. Estava doido para ferir os homens, mas seria uma injustiça muito grande. E Eliseu, ele teve uma atitude linda aqui. E a sorte é que o rei ouvia sempre o profeta. Embora o coração do rei tivesse inclinações para a maldade, mas ainda bem, ele ouviu, porém, a voz de Deus através do profeta. O profeta respondeu para o rei: não os ferirás, fere aqueles que tu fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Irmão, que atitude linda, que exemplo, poderíamos até dizer cristão, de Eliseu. Porque diante do inimigo, ele não permitiu que eles fossem feridos, mandou que os alimentassem e que eles retornassem sãos e salvos, sem ferimento algum, para o Senhor deles, o Senhor que os havia enviado, o rei da Síria. E você viu, Eliseu disse ao rei que não matasse os sírios. Muita gente se pergunta, por que não teria sido melhor ter se livrado logo daquele povo? Mas acontece que o governante de Israel, o rei de Israel, jamais deveria receber o crédito por aquilo que somente Deus é quem pôde fazer. Foi Deus quem feriu-os de cegueira, que fez com que eles seguissem Eliseu até Samaria. Foi Deus quem fez isso.
E o rei de Israel não poderia levar o crédito por algo que ele não fez. Deus foi quem fez. E aí, queridos, ao colocar comida e água diante deles, amontoava brasas vivas sobre as suas cabeças. No verso 23, ofereceu-lhes o rei grande banquete e comer e beber. Viu que legal? O rei não deu só pão e água, não. O rei pegou e ofereceu para o inimigo, irmão, um grande banquete. E comeram e beberam. Despediu-as e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Lindo texto, que passagem linda, maravilhosa. Eu fico imaginando, irmãos, aquele exército retornando sãos e salvos para a sua terra, para suas famílias. Coitados, eles foram mandados pelo rei da Síria e voltaram sãos e salvos. Não foi preciso guerrear, e em vez de guerrear, eles foram recebidos com um maravilhoso banquete da parte do rei. Foram poupados da morte, alimentados, e estavam voltando vivos. Eis que haviam intentado o mal contra o povo de Deus. Mas pense comigo, que testemunho cristão o povo de Israel deu. Queridos, esta é uma grande lição para mim e para você. É assim mesmo que nós devemos agir com relação àquelas pessoas que nos intentam o mal. Provérbios 25, os versos 21 e 22, nos dá esse tremendo ensinamento. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Veja, foram recebidos com um banquete quando intentaram o mal. Voltaram, e a palavra diz que da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Que lindo, irmãos, eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Eu gostaria de concluir lhe dizendo a você que me ouve agora, se você neste momento está aí me ouvindo e está semelhantemente ao moço de Eliseu, com seus olhos espirituais fechados, se você está assustado e tremendo diante da força do inimigo que tem se colocado à sua frente, eu quero lhe dizer que aquilo que você está vendo, as circunstâncias, elas podem estar te dizendo que agora não tem mais jeito, o inimigo é muito mais forte do que eu. Mas, irmão, irmã, é na autoridade do Espírito Santo que eu quero te dizer, alicerçado na palavra do Senhor, que você não deve temer se tiveres fé. O Senhor está te lembrando neste momento que aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluia! Está no Salmo 91, no versículo 11. E não somente Deus está a favor do seu povo, como também, queridos, exércitos dos seus anjos estão disponíveis, prontos para defender o crente e o reino de Deus. Em Romanos 8:31, Paulo já dizia: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim, quando enfrentamos dificuldades aparentemente insuperáveis, nós devemos nos lembrar que os recursos espirituais estão disponíveis, mesmo que nós não possamos vê-los com nossos olhos carnais. Irmãos, isso não é nada mais, nada menos
do que fé. Vejamos, pois, pelos olhos da fé e deixemos que Deus nos mostre os seus recursos. Se não virmos o Senhor trabalhar em nossa vida, o problema pode ser a nossa visão espiritual, mas, creia, não o poder de Deus. Todos os que creem na Bíblia devem orar continuamente para Deus livrá-los da cegueira espiritual e abrir os olhos do seu coração para verem mais claramente as realidades do reino de Deus e as suas hostes celestiais que militam ao nosso favor. Ore comigo, ore junto comigo e repita: ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai amado, Pai querido, aumenta a minha fé, Senhor. Ó meu Deus, abra os meus olhos e os meus ouvidos espirituais neste momento, Senhor, e assim que eu possa ver a Tua glória em minha vida. Mostre-me, Senhor, que mais são os que estão comigo dos que os que estão com eles. Querido, neste momento, creia, um esquadrão de anjos está se colocando ao teu redor em obediência à ordem do Senhor, porque nós temos garantias na palavra de Deus, no Salmo 34 e no verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E eu quero concluir com este texto maravilhoso para encher o seu coração de alegria, de esperança, para você sair saltando de alegria, glorificando e glorificando e glorificando o nome do Senhor. Receba Isaías 41, o verso 10 até o 13, que diz assim da parte do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor esteja aplicando o entendimento desta porção da palavra do Senhor em cada coração, em nome de Jesus. Deus vos abençoe.